não chega a ser equilibrado, mas minério de ferro, 56%. Isso aí faz parte da pauta nossa, como país como um todo, e o que se importa da África, principalmente, é petróleo. Então tem que abrir essas tortas todas e trazer alguma coisa mais equilibrada. E esse é o ponto que eu vejo. A língua está aí, quer dizer, é o motivo da nossa união. Os números que estão distorcidos têm que ser modificados, e aqui a presença das empresas brasileiras nesses países. Então, cada país desse, hoje, numa das palestras que a gente fez para os governadores entrantes e para os governadores indicados também, a gente mostrava que é preciso fazer uso desse potencial empresarial, vamos chamar, que alguém perguntou, mas não vai ser um pouco de imperialismo o Brasil trabalhando nesse sentido? Essas empresas todas têm programa de sustentabilidade, eles devem localmente fazer esse desenvolvimento, como foi mencionado da Vale, por exemplo, e nós temos um manancial de programas e potencial dentro do Rotary para poder fazer essas combinações. E esses projetos que a gente às vezes tem dificuldade de levantar recursos ou fazer acontecer, nosso braço financeiro é a Fundação Rotária, mas são programas mais demorados, com Petrobras, Odebrecht, Boticário, Queiroz Galvão, Vale, e todos. Moçambique também está com a Suzano de Papel, o próprio Davi, que é amigo nosso pessoal, Eletrobras e tudo mais. Então, com essa presença, até talvez explique a pauta de importação e exportação ser tão pequena, porque a presença deles lá dentro já é suficiente para poder fazer com que isso aconteça. E aí você tem, do que a gente conheceu já através dos médicos nossos, a situação de saúde não acompanha a riqueza do país hoje por conta do petróleo. É preciso que muita coisa seja feita, e é um trabalho de formiguinha nosso aqui, que vem se desenvolvendo. Aqui, principais oportunidades do Brasil. O que está em azul é o que é importado por Angola. E o que está em vermelho é o que o Brasil exporta para Angola. Então, toda a diferença do azul para o vermelho é um potencial que nós temos. Lembrando que uma das grandes dificuldades que existe em comércio internacional, eu trabalho nessa área, é comunicação. Então, a língua já está pronta, é só uma questão de fazer acontecer. Não tem nenhum item que ultrapasse. Chegue perto de números, olha em cima. Açúcar refinado é uma posição que nós temos hoje um pouco mais forte. Aqui, Angola, investimentos anunciados. Agora, então, aí eu botei o potencial que foi demonstrado naquela sua apresentação do que pode acontecer. Aqui são dados sobre Moçambique, que a gente já viu também nas apresentações anteriores. De novo, 52% aqui de carne, frango in natura. Produtos que o Brasil importa de Moçambique, 100%. Fumo e folhas. Então, isso aqui, segundo a Apex, isso aqui é razoavelmente recente. Bom, então isso aqui a gente faz nós começamos falando da língua, falamos sobre a realidade de cada país, apresentamos, que deu tempo para apresentar o nosso trabalho, eu diria que é mais do Zacarias do que nosso, mas o da Cipiplop, em termos de saúde, e o potencial econômico que existe hoje dentro da África, o potencial econômico que o Brasil, e matérias-primas, que o Brasil já participa. Nosso papel aqui é de tentar combinar todos esses fatores e fazer com que isso aí possa acontecer. Nós temos mais 15 minutos para poder encerrar, e temos um vídeo de 9 minutos sobre a Fundação que eu queria mostrar para vocês. Os rotarianos conhecem sobejamente. Aqui tem vários membros do Conselho Superior nosso, mas para vocês, rotarianos locais e visitantes aqui, vale a pena conhecer a Fundação. Esse vídeo foi feito no ano passado, então a Fundação é de 1946, completou agora 66 anos, vai completar 66 anos, em novembro próximo. Agradeço a paciência de vocês para poder assistir o filme, e acho que para o Alisson é interessante também para conhecer a nossa Fundação. Enquanto ela faz essa ligação, nós temos um programa dentro do Rotary de
paz e resolução de conflitos, onde algumas universidades do mundo foram escolhidas para fazer uma bolsa para bolsistas de 2 anos serem preparados através do Rotary Internacional para serem negociadores e desenvolver paz e solução de conflitos. As nossas faculdades de Rio Branco, a caminho de se tornarem Centro Universitário Rio Branco, está na fila, naturalmente, com todo o parentesco de Rotary que nós temos, para ser uma dessas casas, e pelo nome Rio Branco e pelo Itamaraty, nós temos uma ligação, até estamos na Bolívia, como o diretor Antiório aqui mencionou, e alguém falando, puxa, tem um brasileiro aqui que trabalha na Bolívia, tem um restaurante grande aqui em Santa Cruz, e aí alguém disse, você conhece o Gueiros da Fundação do Rio Branco? Eu disse, lógico, é quem forma todos os diplomatas no Brasil. Eu digo, está tudo trocado. Eu achei ótimo, mas eu digo, tem que fazer uma correção aqui, não é? Ainda não chegamos nisso. Então, por favor. A década de 40 foi palco do maior conflito da história da humanidade na luta pela liberdade. A Segunda Guerra Mundial deixava marcas profundas e o pós-guerra trazia o desafio da reconstrução. A Unesco foi criada para promover o diálogo entre as nações e contribuir para a paz por meio da educação, da ciência, da cultura e das comunicações. No Brasil, a economia apresentava sinais de desenvolvimento e o país implantava as bases da educação nacional. Diante desse cenário, 20 associados do Rotary Clube de São Paulo uniram-se para construir uma obra que pudesse contribuir concretamente para o desenvolvimento da sociedade. A educação foi o caminho escolhido. Nascia em 1946 a Fundação de Rotarianos de São Paulo. Seu primeiro estatuto já previa a atuação em todos os níveis educacionais. 2 escolas singulares davam início ao projeto que se tornaria referência na educação do país. O conceituado Liceu Nacional Rio Branco, mais tarde Colégio Rio Branco, reconhecidamente uma das melhores escolas de São Paulo, notabilizada pela formação de líderes da sociedade. E o lar Escola Rotary, que acolhia crianças e jovens de baixa renda da área rural, oferecendo escolarização e formação profissionalizante. Os anos 50 foram marcados pelo desenvolvimento industrial. A década, conhecida como Anos Dourados, inspirou o espírito otimista e inovador. Em 1960, ano em que a capital do país foi transferida para Brasília, a Fundação inaugurou o edifício Rotary em Higienópolis, com a presença do então presidente da República, Juscelino Kubitschek. Abrigando o Rotary Clube de São Paulo e o Museu Armando de Arruda Pereira, a nova sede do Colégio Rio Branco transformou-se em um centro de excelência em educação. Os anos 70, conhecidos como década do milagre econômico, caracterizaram-se pela expansão da economia, obscurantismo político, aumento da desigualdade social e, apesar da censura, intensa produção artística no país. Para a Fundação de Rotarianos de São Paulo, o ano de 1977 foi o início da luta por uma nova causa: educar crianças surdas e integrá-las à sociedade. Foi criada a Escola Especial para Crianças Surdas. Na década de 80, a democracia finalmente era conquistada pelo povo brasileiro. No entanto, foi o período de maior instabilidade econômica de todos os tempos. A atuação da Fundação de Rotarianos de São Paulo ganhava destaque e prestígio.
Uma nova unidade do Colégio Rio Branco era inaugurada em 1982, na região de Cotia, com a mesma qualidade, moderna infraestrutura e total integração com a natureza. O mundo, no final dos anos 90, testemunhou o início da revolução tecnológica. 1996 trouxe transformações no ensino superior brasileiro. Nesse contexto, em 99, a Fundação realizou seu projeto educacional no ensino superior, as Faculdades Integradas Rio Branco. Uma instituição centrada nos valores humanos e na ética, fundamentada em conceitos metodológicos e didáticos inovadores. No final da década de 90, o Lar Escola Rotary, com o objetivo de adequar o nome às atividades que realizava, passou a chamar Centro Profissionalizante Rotary, oferecendo cursos profissionalizantes a jovens de baixa renda. O século XXI é marcado pela intensificação da globalização e pelos avanços tecnológicos. O Brasil trilha caminhos que apontam para a maturidade econômica, obtida a partir do Plano Real, o plano de estabilização econômica mais eficaz da história. A era da tecnologia da informação e comunicação apresenta enormes desafios educacionais para o país. O Brasil vive plenamente a democracia. Ao longo destes 11 anos do século XXI, o país se reposiciona internacionalmente e passa a ser respeitado e reconhecido. Ampliando sua ação, a Fundação de Rotarianos de São Paulo constitui, em 2004, a Comissão Interpaíses, países de língua oficial portuguesa, reunindo os países lusófonos, visando valorizar a língua portuguesa, consolidar as boas relações e disseminar as melhores práticas políticas, sociais, educacionais e econômicas. Em meados dos anos 2000, a Fundação dava início ao que se tornaria uma prática. As ações de benchmarking internacional proporcionam um rico intercâmbio de conhecimentos e ideias na área da educação. Foram 18 países visitados, como Finlândia, Irlanda, Escócia, Itália, além da grande aproximação com a Universidade de Harvard. Nesse período, a Fundação inicia seu envolvimento com instituições internacionais para o estudo das neurociências cognitivas, área que trará novos rumos para a educação. A excelência e a inovação sempre estiveram entre os principais pilares da gestão da Fundação. A partir da gestão pautada na governança corporativa e no planejamento estratégico compartilhado, a Fundação atua com visão de futuro, otimizando esforços e potencial de especialização da equipe de gestores e educadores. Em 2005, o nome Rio Branco passa a compor a marca de todas as instituições mantidas pela Fundação de Rotarianos de São Paulo, expressando sinergia e fortalecendo o sentimento de pertencer. Para enfrentar os desafios do novo século, o Colégio Rio Branco oferece todas as condições para a formação global de seus alunos. Seu projeto pedagógico orienta-se por um fazer cotidiano que objetiva a aquisição de conhecimentos e competências permeados pelo diálogo, respeito à diversidade, atitude crítica e edificada em princípios éticos e de solidariedade. As Faculdades Integradas Rio Branco formam profissionais para os desafios de um mundo competitivo e globalizado, que respondem com excelência às exigências do mercado de trabalho. Por meio de seus cursos, de excepcionais características curriculares, as faculdades desenvolvem competências técnicas, exercício da inovação, estímulo ao empreendedorismo e prática do voluntariado. Em 2011, é implantada uma nova instituição educacional, o Ensino à Distância Rio Branco. Em um mundo cada vez mais digital, a Fundação viabiliza ensino de qualidade na modalidade à distância, favorecendo futuros alunos do Brasil e do exterior. O Centro Profissionalizante Rio Branco, com uma proposta educacional totalmente reformulada, ministra programas em conformidade com a Lei do Aprendiz,
capacitando o jovem para o primeiro emprego, com competências essenciais para seu crescimento. Desperta no aluno a importância de ser um cidadão ético e desenvolve sua autoconfiança. Pela excelência do trabalho que realiza, a Escola para Crianças Surdas Rio Branco se transforma em 2011 no Centro de Educação para Surdos Rio Branco. Referência na área, continuará sua tarefa de educar e inserir o surdo em todas as instituições mantidas pela Fundação, proporcionando a oportunidade da continuidade da escolaridade, integrando-o na sociedade como um cidadão pleno. O trabalho realizado nesses 65 anos é um legado para o futuro. Um projeto dessa envergadura, que constrói e viabiliza histórias de vidas, só pode ser realizado quando pautado por amor, dedicação e competência. Fundação de Rotarianos de São Paulo. Compromisso com a educação. Obrigado pela atenção mais uma vez. Então, esse vídeo conta bem a história dos 65 anos celebrados no ano passado e acho que bem didático também para mostrar essa evolução nossa. Um trabalho incansável. O presidente da diretoria, nosso Eduardo Barros Pimentel, é quem lidera todo esse grupo. O Chicane, que está ali na rede, Chicane, que está ali também, nosso vice-presidente da diretoria. E nós temos ainda mais uns minutinhos para encerrar. Não sei se tem algumas perguntas ou coisa assim. Senão, eu vou passar a palavra para o Eduardo para poder dizer alguma coisa para a nossa plateia. Por favor. Obrigado, Gueiros. Obrigado, meus amigos que vieram participar mais uma reunião no nosso instituto em que nós dedicamos à CIPIPLOP. Fico muito feliz de encontrar aqui dois casais portugueses, o Diamantino, que nos acompanhou desde o início, e viu nascer a CIPIPLOP que sucedeu a comissão Brasil-Portugal, que, como disse o Gueiros já no filme, nasceu em 64 e vinha trabalhando entre o Brasil e Portugal, fazendo épocas em que nós tínhamos uma grande atividade, em outras épocas a coisa diminuía e havia um flutuar de ações. Quando Paulo Viriato foi governador, e graças à sua origem também portuguesa, ele deu um outro esforço. E depois as coisas não estavam caminhando com regularidade. E nós recebemos no Instituto, em Santa Catarina, os companheiros portugueses que vieram ao Brasil exatamente no sentido de tentarmos fazer um novo esforço de fortalecimento da atividade dessa nossa comissão. Foi quando eu assumi, da parte do Brasil, a comissão Brasil-Portugal, mas não mais com essa conotação, envolvendo os 8 países de língua portuguesa. E um projeto e um trabalho de Rotary Internacional, que era a Comissão Interpaíses, passou a ser também uma comissão interpaíses, mas não de 2 países, de uma comunidade de países de língua portuguesa. E o centro desse trabalho era a nossa origem portuguesa e o que nos ligava indelevelmente
era a língua portuguesa. Então, é um trabalho que, dentro de Rotary, passou a ser o primeiro trabalho, e até agora o único, de comissão que se une através de uma língua. E durante esse trabalho, para que isso não houvesse solução de continuidade, a Fundação de Rotarianos se associou a esse trabalho para dar um apoio logístico e financeiro para que isto pudesse se desenvolver. E envolvemos os 38 distritos do Brasil, porque este nosso tipo de trabalho não é um tipo de trabalho que sejam feitos projetos estruturados, orquestrados pela comissão. O grande valor e o objetivo do nosso trabalho nesta nossa comissão é levar a necessidade do envolvimento de todo rotariano do Brasil, de Portugal e dos 8 países a despertar a sociedade em que o Rotary está inserido para, paralelamente, o esforço da área governamental na CPLP, que é a Comissão de Países de Língua Oficial Portuguesa, em que tomam assento os presidentes dos 8 países, os ministros de Relações Exteriores e Relações Continuadas de outros ministros em trabalhos ajustados. Este é um trabalho que é feito pelo governo, ou pelos governos. E nós, através da CIP-PLOP, através dos rotarianos, representamos a população dos nossos países. É a sociedade civil unida ou representada pelos Rotaries que assume a responsabilidade de fazer a parte que lhe cabe, porque não é só governo, é governo e sociedade civil, é governo e é o povo que fala a língua portuguesa. Este tipo de trabalho só poderia ser feito por rotarianos, que são a representação da sociedade por definição de Rotary. Ali nós encontramos os professores, os médicos, os advogados, as empresas. É a representação do segundo setor. É a representação do terceiro setor também. Então, este trabalho não fica apenas a cargo dos membros da CIP-PLOP, que são os seus dirigentes. Não fica, como não ficou no passado, sob a minha responsabilidade, ou agora do Gueiros, na presidência da CIP-PLOP, nem a dos companheiros de Portugal, que lá dirigem esta mesma organização, porque é um trabalho que fica na mão dos rotarianos. Trabalhos como nós vimos aqui, iniciativa do Zacarias, aproveitando a sua profissão. Nós, na Fundação de Rotarianos, fazemos também como rotarianos, demos bolsas de estudos e já conseguimos levar a situação de tal forma
que os próprios funcionários, os próprios alunos ou os professores, eles mesmos já começam a fazer trabalhos individuais. O nosso aluno me surpreendeu, aluno das faculdades de engenharia, de comunicação, de jornalismo. Ele resolveu fazer a sua tese a tese de conclusão de curso de um trabalho sobre a Guiné-Bissau. E foi para a Guiné-Bissau por sua conta, passou lá quase um mês. Eu dei a ele unicamente ligações com os Rotary Clubs e ele voltou de lá recebendo dos rotarianos da Guiné-Bissau que ele viesse como representante dos rotarianos, dos Rotaries da Guiné-Bissau no Brasil. Há pouco tempo, a questão de uma semana atrás, a diretora-geral do Colégio Rio Branco veio me trazer e me apresentar uma professora que é neuropsicóloga e que trabalha com o Colégio Rio Branco na questão de orientação, principalmente para os alunos que têm dificuldades de aprendizado, que foi convidada para fazer para dar um curso em Angola na área de medicina para ajudar sobre esse aspecto. Quer dizer, já não foi trabalho feito pela cúpula da CIPIPLOP, e já fica na comunidade e na responsabilidade. A nossa posição como coordenadores desse tipo de trabalho é fazer com que, através do Rotary, as comunidades atendidas por esses Rotary Clubs criem este desejo, esta responsabilidade de ajudar a humanidade e, em primeiro lugar, aqueles de língua portuguesa. Esta é a nossa missão. Não é uma missão que acaba no fim de um ano. Nós vamos ter anos pela frente, mas se nós passarmos o bastão de tal forma que, ao passar, nós estejamos numa velocidade muito maior do que estávamos quando recebermos, nós estaremos cumprindo a nossa obrigação. Hoje não existe mais uma comunidade do bairro, uma comunidade do estado de um país. Hoje a nossa comunidade é a humanidade. E a primeira aumento desta posição seria nós trabalharmos com a população, os povos e os países da língua portuguesa. Olgueiros fez hoje